Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando nesses dias o livro de Apocalipse, o livro das revelações que Jesus deu ao apóstolo João. Nesse livro fica clara uma mensagem: Jesus voltará e levará para a eternidade todos os que têm crido nele e o receberam como Senhor de suas vidas. Esta é uma grande certeza, é um grande privilégio para todos aqueles que amam a Jesus. Querido amigo, você sabe também que no início de cada programa, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através dos nossos estudos. E isso nos dá muita alegria. Por isso compartilhamos com você agora o e-mail que o Osmar nos enviou da cidade de Castro, no Paraná. Foi esse o seu testemunho. Pastor Itamir, gostei muito do seu ensinamento. Deus falou no meu coração sobre os deveres e sobre o relacionamento e comportamento conjugal. Por exemplo, aprendi que não é correto dizer, eu mando, eu sou o chefe, aqui quem manda sou eu. Eu é que estou dando a ordem. Pastor, eu vou mudar, pois quero e tenho pedido a Deus uma mudança. Hoje eu vi o programa às 4 horas da madrugada. Obrigado pelo seu ensinamento, por isso amo vocês. Graças a Deus, o Senhor Jesus usa esse veículo de comunicação para falar aos nossos corações na hora certa. Recomendo a todos os ouvintes a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Um abraço do Osmar. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram comunhão cristã. Por outro lado, agradecemos por compartilhar conosco o seu testemunho e o seu desafio. Reconhecemos que a nossa responsabilidade também aumenta, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você e contando-nos também sobre as suas experiências espirituais. Mas una-se também a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus. E é para isso que eu chamo a sua atenção agora e quero convidar você e a todos que estão me sintonizando para elevarmos a Deus a nossa oração. Vamos falar com Deus. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos o capítulo 7 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 7, 1 a 17. Nesse capítulo percebemos um parêntese, isto é, uma interrupção na abertura dos selos.
entre o sexto e o sétimo selo, é feito esse parêntese e nele observamos uma mensagem de segurança, uma mensagem de garantia e de confiança dada ao povo de Deus diante de tão severos juízos que seriam derramados por Deus contra os seus opositores. Para tranquilizar os cristãos que passavam pelas pressões e pelas perseguições nos dias de Domiciano, essa palavra foi dada demonstrando o total controle do Senhor sobre todas as circunstâncias. Mas essa palavra também serve para nós, que pela graça de Deus não enfrentamos aquele tipo de pressão, mas enfrentamos outras pressões com diversas nuances. Esse capítulo, então, concedeu àqueles cristãos e concede a nós, e certamente concederá aos cristãos da última geração, quando o Senhor Jesus voltar. Esse capítulo concede a garantia de que tudo está sob o controle de Deus. Portanto, vamos estudar esse capítulo dando-lhe o seguinte título: A segurança do povo de Deus. Eu repito, com base em Apocalipse 7, 1 a 17, a segurança do povo de Deus. Querido amigo, antes de continuar revelando ao apóstolo a dureza do juízo divino, foi mostrado a João o cuidado, a atenção e o carinho de Deus para com seu povo. A visão do capítulo 7 responde à pergunta feita no capítulo 6, versículo 17, isto é, no último versículo. Porque chegou o grande dia da ira. E a pergunta: quem é que pode suster-se? É importante não temermos o mundo, não temermos o diabo e seus ardis. Por quê? Porque devemos seguir com segurança e podemos fazê-lo, pois se atentarmos bem para os ouvidos espirituais, podemos ouvir essas palavras divinas nos confortando e nos animando. Esses castigos não são para vocês, pois você se encontra sob a minha proteção. Vocês fiquem tranquilos, pois passarão pela prova, mas contarão com a minha aprovação. Contarão com a minha proteção, com o meu cuidado. Ora, querido amigo, então, diante dessa proteção e por essa garantia, podemos e devemos louvar o nosso grande Deus, Criador e Redentor. O princípio, então, que extraímos desse texto se vê nessa frase: todos os que são povo de Deus devem adorá-lo pela segurança que somente Ele pode dar. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse capítulo 7, versículos 1 a 17 de Apocalipse. Todos os que são povo de Deus devem adorá-lo pela segurança que somente Ele pode dar. Nesse texto encontramos 3 evidências da segurança que Deus concede aos que são seus. A primeira evidência da segurança que Deus concede aos seus é vista na salvação que só Ele concede, versículos 1 a 8. 3 observações em relação a esta afirmação. A salvação é efetivada pelo controle de Deus sobre todos os acontecimentos, versículos 1 e 2. Aqui, os anjos não são identificados, mas a tarefa deles fica evidente. Eles têm poder para danificar a terra, mas ainda não receberam a ordem para fazer isso. O trabalho desses anjos claramente se refere à terra. Os 4 cantos e os 4 ventos representam os 4 pontos cardeais, conforme Isaías capítulo 11. Nesse intervalo, os 4 anjos estão segurando os ventos, aguardando a ordem. Agir precipitadamente, sem a autorização divina, não caracteriza os servos fiéis do Senhor. Os ventos aparecem na Bíblia com poder para aliviar o sofrimento dos homens ou para trazer castigo. Veja, por exemplo, Êxodo 10, Êxodo 14, Êxodo 15, Salmo 11, Salmo 78 e Isaías 29, 6. Nesse contexto, os ventos trarão destruição. Mas, por enquanto, os anjos seguram o poder destrutivo do vento.
ainda não chegou a hora. Deus pretende resolver uma outra questão antes de libertar essa força contra a terra. Que questão é essa? O nascente do sol, a direção de onde vem a luz, representa a habitação de Deus. Este anjo vem de Deus. O anjo traz alívio. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Nós estudamos esse texto recentemente em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. O selo de Deus, mais uma prova de que anjo veio do Senhor. O selo de Deus, então, é mais uma prova de que esse anjo veio do Senhor. Esse selo pertencia exclusivamente ao seu dono e servia para o identificar. A pessoa que segurava o anel de um rei, ela tinha a autoridade para selar decretos e agir como seu representante autorizado. O selo também indica posse de algo ou de alguém pertencente exclusivamente ao seu dono. No Novo Testamento, os discípulos fiéis têm o selo de Deus. Veja, por exemplo, Efésios 1, 13 e 14 e Efésios 4, 30. Os 4 anjos seguram os ventos da ira de Deus, porque o Senhor jamais esqueceria do seu povo fiel. Por fim, o anjo que chegou do Senhor trouxe uma ordem importante para os 4 anjos. Aqui ele confirmou o propósito dos ventos que eles seguravam. O poder dos ventos, uma vez liberado, faria dano à terra e ao mar. Por isso, então, no versículo 3, nós encontramos a ideia de que a salvação é efetivada antes do derramar da ira divina contra os ímpios. Essa salvação, isto é, essa marca, este selo, seria então administrado, seria efetivado antes da ira divina ser derramada contra os ímpios. O que detinha o castigo pelos 4 ventos foi a determinação divina de identificar os fiéis para a proteção deles. O verbo plural aqui indica que outros iriam ajudar o anjo que veio do Oriente. Mais uma vez, Ezequiel nos fornece uma cena parecida na sua profecia sobre a destruição de Jerusalém em 586 a.C., conforme lemos em Ezequiel capítulo 9, 1 a 8. Aqui também, antes de mandar os ventos executores, Deus manda alguém na frente para marcar com o selo na testa quem? Os fiéis, os crentes. Quando chegarmos ao capítulo 13, vamos encontrar uma marca, mas é a marca da besta. O contraste é entre a marca do Deus vivo, que viverá para sempre, e a marca da besta que seria lançada e que será lançada no lago de fogo. Precisamos, querido amigo, estar certos de que, mesmo que haja grande destruição no mundo, nós, os cristãos, não seremos atingidos. Por quê? Porque estamos selados. A salvação, então, é concedida à totalidade do povo de Deus. Versículos 4 a 8 nos revelam uma série de nomes das tribos de Israel. E a pergunta que se faz é, são realmente, literalmente, 144 mil? Literalmente é Israel que está sendo analisado? Que está sendo objeto desta visão? Precisamente 12 mil de cada uma das 12 tribos? Poderíamos fazer mais uma série de perguntas para ilustrar o problema com interpretações desse texto. Por exemplo, as tribos de Dan e Efraim foram as 2 mais ligadas à idolatria, e elas não são citadas nessas 12 tribos. Elas foram substituídas pelas tribos de Levi, que na verdade nunca teve uma possessão na terra de Canaã, na Palestina. E foi substituída também pela tribo de José, mas que nós já temos ali Manassés, Efraim. Efraim era o outro filho de José. Ora, tudo isso nos condiciona a entendermos que não é uma citação literal, mas sim simbólica de todo o povo de Deus.
em um livro cheio de símbolos, seria uma abordagem errada tentar forçar uma interpretação literal de todos os detalhes aqui. Enfatiza-se sim a totalidade dos servos de Deus. Para evitar qualquer dúvida, ele fala de Israel, lembrando que o significado de judeu e israelita mudou entre os discípulos. Nas cartas, Paulo, um judeu que amava a sua nação, identificou-os como descendentes espirituais, descendentes da fé. Em um livro de símbolos como Apocalipse, não nos surpreende achar uma referência a Israel espiritual, o povo de Deus. Por isso, então, chegamos a uma segunda evidência da segurança que Deus concede aos seus. Essa segunda evidência é vista nos louvores que os seus lhe prestam. Versículos 9 a 12. O louvor que é prestado tem caráter universal. O versículo 9 diz assim: Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E alguns interpretam, então, que essa grande multidão é um grupo distinto dos 144 mil. Para alguns, os 144 mil habitam no céu, enquanto a grande multidão herda a terra. Para outros, os 144 mil são judeus e a grande multidão são gentios. Parece mais coerente, porém, aqui, ver a progressão que passa dos fiéis da terra para o céu. Fiéis que estão aguardando a tribulação e fiéis que já estão no céu depois de passar pela tribulação. Essa grande multidão não consiste de anjos ou seres celestiais. São pessoas redimidas de todas as nações, pessoas abençoadas por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Somente os vencedores, aqueles justificados pelo sangue do Cordeiro, teriam como se sustentarem no dia da ira de Deus, para ficar em pé diante do trono, respondendo então à pergunta do capítulo 6, versículo 17. Poderiam sustentar-se não por seus méritos, mas pela graça irrecusável, irresistível de Deus. E a vestimenta dos vencedores é branca. As palmas ou os ramos de palmeiras identificam para nós o pano de fundo desta cena. Levítico 23 descreve a festa dos tabernáculos, e foi numa das festas dos tabernáculos que Jesus ofereceu a água da vida ao povo. O louvor então é prestado e é entoado pelos que foram redimidos, conforme o versículo 10, e clamavam em grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A grande voz era da multidão de vencedores, e o louvor foi direcionado ao Pai que se assenta no trono e ao Cordeiro que se mostrou digno. A salvação, querido amigo, é possível somente por intervenção divina, somente pelo plano de Deus e o sacrifício do Cordeiro. Esse louvor é prestado também pelos seres celestiais. Versículos 11 e 12 nos mostram isso. E as cenas anteriores de louvor, é interessante, iniciaram com os seres viventes, irradiou-se pelos anciãos e aos anjos e foi até as multidões. Dessa vez, a sequência é invertida. Começou com a grande multidão dos redimidos da terra, passou pelos anjos e chegou aos anciãos e os seres viventes. É interessante observar que a vinda de Jesus ao mundo e a nossa redenção são motivos de louvor não somente entre nós, mas também entre os seres celestiais. O Deus perfeito merece toda a honra e adoração. E aqui, como no capítulo 5, versículo 12, encontramos 7 palavras de expressão de louvor. E a única diferença é a inclusão de ações de graças no lugar de riqueza. Certamente, a riqueza das bênçãos espirituais recebidas de Deus são motivo para oferecer ações de graças. A terceira evidência da segurança que Deus concede aos seus é vista na descrição daqueles que lhe pertencem. Versículos 13 até 17 mostram essa certeza. É uma descrição firme, clara, daqueles que pertencem a Deus. E, em relação a isso,
devemos fazer 3 observações. Os que pertencem a Deus se vestem de branco. Isso é importante. Por quê? Porque a impressão é que João ainda está no mesmo lugar onde se encontrava no capítulo 5, versículo 5, quando um dos anciãos o consolou. Agora, um deles inicia novamente uma conversa com João, mas dessa vez usando uma pergunta para ajudar o apóstolo a se focalizar no significado da visão. Ele pergunta: quem são esses de brancos vestidos? Baseados nas mensagens às igrejas, João já poderia ter uma noção. Ele certamente teria lembrado das almas debaixo do altar no 5º selo. Mas a pergunta do ancião dá ocasião para ele tirar completamente as suas dúvidas. João mostra ao mesmo tempo humildade e curiosidade. Ele chama o ancião de Senhor, não para alegar uma divindade, não, porque na verdade Senhor somente é Deus, mas como uma expressão de respeito. E ele então aguarda a orientação, a resposta do seu professor. O próprio ancião que perguntou responde: são esses os que vêm da grande tribulação. Na verdade, o ancião já sabia a resposta e não demorou em ajudar João a entender a visão. A palavra vem mostra que as pessoas ainda estavam chegando ao céu da grande tribulação. Mas que grande tribulação é essa? O 6º selo falou de um sofrimento terrível, e a primeira visão desse intervalo falou de selar os servos de Deus. E aqui percebemos que os selados não seriam protegidos do sofrimento na terra, até enfrentariam horríveis perseguições. Poderiam até sofrer a morte física, mas seriam protegidos da segunda morte. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Querido amigo, essa é uma diferença que tem que ficar patente. E eu repito, Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da tribulação. Ela será protegida na tribulação e não da tribulação. Repito, ela será protegida, a igreja será protegida na tribulação e não da tribulação. Veja, por exemplo, 2 Tessalonicenses 1, 1-10. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sangue causa mancha. E muitas vezes não é fácil de tirar. Nenhum processo humano usaria sangue para alvejar uma roupa. É só Deus que consegue isso, porque o sangue do Cordeiro justifica, lava, purifica e deixa a roupa mais branca que a neve. Os que pertencem a Deus o servem dia e noite. Jesus chegou ao trono de Deus por sua própria dignidade. Venceu a morte na sua própria justiça. E esses vencedores, que servem a Deus, chegam ao trono pelo sangue de Jesus Cristo. Servem a Deus porque o sangue de Jesus os salvou. Enfim, os que pertencem a Deus recebem bênçãos especiais. Versículos 16 e 17 são palavras especiais. Na proteção de Deus, todas as necessidades dos vencedores são supridas. A fome é citada no Antigo Testamento muitas vezes como castigo, mas essa fome não existirá mais. A sede também foram características do cativeiro, mas os vencedores não terão fome nem sede. Os vencedores na tenda de Deus seriam isentos desse sofrimento. O sol queima e o homem precisa de proteção dele. A tenda da proteção dos fiéis é o próprio Senhor. Os vencedores não serão destruídos pela ira ardente do Senhor. Jesus é o pastor que cuida dos vencedores. A Bíblia usa vários termos para descrever Jesus. Ele é leão, cordeiro, sacerdote, sacrifício. Cordeiro, ele é pastor. O sangue dele tira as manchas e alveja as roupas sujas dos homens. Jesus leva os vencedores aos mananciais da água viva.
Deus enxuga as lágrimas pela vitória sobre a morte, e Jesus, na sua vitória na cruz, nos livrou dos laços da morte. Os servos fiéis, então, esperam a vitória final sobre a morte. Querido amigo, estamos concluindo o nosso estudo. Os primeiros 6 selos estavam cheios de morte e sofrimento, mas o intervalo do capítulo 7 é uma mensagem de vida e esperança. Deus protege os fiéis e dá a vida eterna para aqueles que vencem o inimigo. Mesmo sem saber o que vem pela frente, nós somos desafiados a confiar totalmente nele. Ele é a fonte da vida que cuida do seu povo e o protege por sua bondade. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se expirou na cruz, e por graça